E agora nós vamos conversar sobre a hiperidrose. Você sabia que ela atinge 2,8% da população e afeta homens e mulheres em diferentes regiões do corpo, como axilas, palmas das mãos, rosto, cabeça, plantas dos pés e virilha. Um dos tratamentos disponíveis para controlar o distúrbio é a aplicação de Botox. Você pensava que Botox só para cuidar, né, para não ficar mais com aquela aparência mais envelhecida? Não, também tem para solucionar esse problema. Então, quem vai nos explicar isso hoje, como funciona esse procedimento, é o dermatologista Lucas Miranda. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, bom dia. Bom dia. O pessoal que está em casa não conhece, o que é hiperidrose? Bom, a hiperidrose é uma hiperfunção das glândulas sudoríparas. A gente sabe que as glândulas sudoríparas presentes em todo o corpo, exceto em algumas regiões específicas, elas podem ficar hiperfuncionantes, secretando mais suor do que o normal. Em geral, isso não tem uma causa orgânica, isso não é uma doença, é simplesmente uma hiperfunção mesmo. Elas passam a funcionar mais do que deveria. Isso acomete quase 3% da população. Isso realmente causa um desconforto muito grande, muitas vezes isolamento pessoal, isolamento profissional, gerando realmente um desconforto a quem possui. E então nós temos uma forma de solucionar esse problema com essa aplicação de Botox. O que seria isso? Exatamente. Existem alguns tratamentos disponíveis, desde cremes a desodorantes ou mesmo tratamentos cirúrgicos. Existem alguns medicamentos via oral, mas que causam alguns efeitos laterais não interessantes. Mas o Botox, a toxina botulínica, na minha opinião, é o tratamento padrão ouro para a hiperidrose. Porque com algumas aplicações, em uma única sessão, você consegue acabar com o problema e realmente é muito interessante, isso não tem efeito colateral nenhum, é um tratamento muito interessante. Uma sessão é suficiente para resolver o problema e tem uma duração de aproximadamente 1 ano. Tem gente que acaba durando um pouquinho mais, então é um tratamento muito confortável. Sim, o que seria essa toxina botulínica? Exatamente. Isso. A toxina botulínica é uma toxina fabricada por uma bactéria, né, a bactéria do botulismo, mas essa toxina é mudada, né, quimicamente através de engenharia química e é um produto biológico enfraquecido, ou seja, não causa nenhum tipo de lesão, não é uma toxina propriamente dita para o corpo, né, ela é completamente inócua, não gera nenhum tipo de desvantagem. E através de engenharia química, ela foi modificada e consegue exercer essa função. Qual que é a função exata no caso da hiperidrose? Ela vai impedir que as glândulas apertem e secretem o suor. Então, a pessoa que tem aquele problema de excesso de suor vai normalizar. O suor praticamente cessa por completo. Você conseguiria explanar um pouquinho para a gente como seria esse procedimento, essa aplicação? No caso, alguém que tem um problema com suor nas mãos. É bem complicado, né? Às vezes a pessoa vai cumprimentar e a mão está ali super suada, fica constrangido, né? Exatamente, o suor nas mãos ou mesmo na axila. A gente escuta muito no consultório, às vezes a pessoa reclamar que aparenta estar nervoso sem estar nervoso, às vezes uma reunião ou uma festa e está com a blusa já toda manchada, isso realmente causa muito desconforto. A aplicação da toxina botulínica ou do Botox é muito simples. A gente, em geral, faz um teste que é chamado teste do amido iodo, que é um teste para saber exatamente o local da axila ou das mãos em que há secreção aumentada de suor. Esse teste modifica a cor do local. Então, a gente vai fazer a aplicação direcionada para aqueles locais onde há secreção aumentada do suor. Isso é feito com uma seringa com uma agulha muito fininha, uma agulha capilar, da espessura... Só te interromper um pouquinho, doutor, que tem uma imagem, ó, você pode até explicar um pouquinho mais para a gente, para o pessoal que está em casa entender com essa imagem. Perfeito. Ali está sendo feita a marcação exata dos pontos onde será realizada a injeção do Botox, da toxina botulínica, sabe? Em cada um daqueles pontinhos brancos será feita a infusão, né, a injeção do medicamento através de uma agulhinha muito fina, da espessura de um fio de cabelo. Então o procedimento é praticamente indolor, muito confortável e realizado muito rapidamente, coisa de 30 minutinhos e... A ação não começa de imediato, demora aproximadamente 3 dias para começar e o efeito permanece por aproximadamente 12 meses. 12 meses, ok. Né? Então a aplicação ali com qual o nome daquilo seria?
Tipo uma injeçãozinha mesmo? É uma injeçãozinha mesmo, é uma seringa, seringa. Com uma agulha muito fininha. É uma seringa comum com uma agulha super fina. E o pessoal que às vezes tem esse problema, né? Tá incomodado, mas fica com medo de ser dolorido, de machucar. É completamente, então, diferente, né? Não é indolor? É praticamente indolor. O desconforto é muito pequeno, sabe? A gente tem a possibilidade, inclusive, de passar cremes anestésicos, tópicos, para diminuir o desconforto, mas, em geral, não é preciso. É realmente muito confortável a aplicação. Sim. Então, para o doutor, hoje, entre várias, né, formas que poderia solucionar esse problema, da aplicação do Botox tem sido a mais utilizada hoje? Sim. Falando um pouquinho sobre os tratamentos disponíveis que a gente tem. Existem alguns cremes ou desodorantes à base de alumínio que ajudam também para axila, palmas e plantas, ajudam a reduzir o suor. Porém, esses cremes, desodorantes, eles, por conter alumínio, eles são muito irritativos. Em geral, podem causar irritação e muitas vezes não são bem tolerados. Sim. A segunda opção de tratamento são medicamentos via oral. Só que os medicamentos, eles podem causar uma série de sintomas, como perda urinária, tontura, boca seca, e a gente costuma evitar, a não ser em casos de hiperidrose no corpo inteiro, aí a gente acaba lançando mão desses medicamentos. Sim. A terceira opção, que ainda vem sendo utilizada, são procedimentos cirúrgicos. O procedimento cirúrgico, ele vem sendo cada vez menos utilizado porque ele pode gerar um problema que muitas vezes passa a ser mais grave, que é a sudorese rebote. O que é isso? Vamos supor que a gente tem uma hiperidrose na axila, faça uma cirurgia e no pós-cirúrgico, às vezes meses depois, a pessoa passa a suar em outra região do corpo. Isso é imprevisível, pode ser nas costas, pode ser no couro cabeludo, pode ser no rosto, na virilha e às vezes em maior quantidade. E não há como prever. Então, é uma loteria. Eu indico pouco a cirurgia, justamente por essa imprevisibilidade. Sim. Você pode gerar um problema maior para o paciente depois. E a quarta opção, que, ao meu ver, é a opção mais sensata, de maior eficácia, é o Botox. Porque numa única aplicação, uma aplicação confortável, não cirúrgica, a gente consegue resolver o problema do paciente por um período longo, né, de 12 meses. Com certeza. E tem pessoas, né, que começam com esse problema muito novos. Então, para essa aplicação de Botox, a partir de que idade poderia ser feita? Porque tem crianças, eu já vi, assim, naquela fase para adolescente, Sim. que começa a ter, né, essa hiperidrose. Poderia ser feito a partir de que idade? Não existe uma idade mínima indicada, mas, em geral, a hiperidrose pode começar realmente na adolescência. Pode ser realizado o Botox, não há contraindicação nenhuma para isso. A única contraindicação ao uso do Botox seriam em gestantes e usuários de alguns antibióticos, mas, em geral... Em gestantes não pode, Não então. pode. Não pode. Mas não existem contraindicações maiores, em geral a população pode fazer e não há restrição mínima de idade, no adolescente já pode começar a fazer. Entendi, doutor. Então, para quem está em casa, tem esse problema, mas fica aí com receio. Qual a dica que você dá? Não precisa ter receio? É tranquilo o procedimento? É tranquilo. Eu acho que a hiperidrose merece ser tratada. É uma condição que realmente gera muito desconforto, gera isolamento social. Uma pessoa que às vezes evita usar uma camisa cinza porque vai ficar manchado, eu acho que ela merece tratamento. Acho que deve procurar o seu dermatologista e conversar um pouquinho sobre essas opções terapêuticas, conversar um pouquinho sobre o Botox, porque ele pode ser realmente uma arma muito útil e pode resolver o problema de maneira muito confortável, não dolorosa. Sim. E como o doutor mesmo falou, né, dentro das opções, ela ainda está como a quarta opção. Isso significa que ela ainda está sendo implementada ou colocada ainda em prática, não é tão normal ainda no meio dermatológico? Não, na verdade eu citei como quarta opção, mas não era em ordem de relevância, não. Entendi. Em ordem de relevância, ela seria a minha primeira opção. Sua primeira opção. Sim, ela já é muito utilizada, já é muito consagrado no meio dermatológico o uso do Botox para tratar a hiperidrose. Então, em geral, os pacientes que me procuram, eu já indico inicialmente o Botox, porque para mim é a primeira opção. Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.